Shalom, shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje com o tema Os discípulos de Yeshua e a política. É um tema muito pertinente para nós desta casa. Todos sabem, nós estamos em período eleitoral, onde nós vamos escolher os nossos representantes municipais para o ano que vem, nossos representantes do Legislativo Municipal, do nosso Executivo, e nós precisamos entender sobre esse tema, porque não é um tema simples, não é um tema onde se tem um consenso, e aqui a gente vai levantar algumas visões e posicionamentos, e dentre esses levantamentos nós vamos dar o nosso direcionamento. Então, queridos, o tema de hoje, os discípulos de Yeshua e a política. E aí eu pergunto, deve o discípulo de Yeshua se envolver com política? Política é algo em que os discípulos de Yeshua devem se envolver? Ou política é algo mundano, é algo que não tem nada a ver conosco, com o reino dos céus, com o reino de Deus? Então vamos aprofundar nesse tema. Eu trago uma explanação de John MacArthur, é um pastor americano, escritor, salvo engano, acho que até existe, os irmãos podem me apoiar aí no chat, até me parece que tem a Bíblia de Estudo John MacArthur, se eu não estou enganado, mas é um escritor famoso nos Estados Unidos, e eu achei muito interessante a gente trazer essa reflexão dele. Olha o que John MacArthur ele disse sobre política. A política não traz nenhum impacto no reino de Deus. Será? Não causa nenhum impacto? Vamos lá. Seja em nosso país ou em outro qualquer, lembre-se que Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Podemos ter uma preferência por um político, parlamentar ou alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o Evangelho. E é nisso que o cristão deve focar. O Evangelho é que deve ser sua paixão. A Bíblia é a nossa Constituição. John MacArthur. Eu trouxe essa perspectiva para os irmãos verem e perceberem que não é um consenso o tema política, o tema o cristão e a política, o tema os discípulos de Yeshua e a política. Então não há um consenso dentro da liderança dos pastores, dos líderes religiosos sobre essa temática. Então, há essa vertente que o John MacArthur ele segue, de que o cristão ele não deve se envolver na política, porque Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, e que o evangelho deve ser a paixão do cristão, e que a Bíblia, que é a nossa Constituição.
É um pouco complicada essa defesa, porque se nós não soubermos votar quanto em uma democracia, podemos sair do regime democrático e cairmos em uma ditadura, em um sistema comunista, socialista. E aí, a Bíblia, que ele diz que a nossa Constituição será rasgada, queimada, destruída e impedido de vivê-la. Viver a Bíblia será proibido. E se nós não temos um governo que tema a Deus e que creia na Bíblia, a sociedade governada por esse governo vai viver em total anomia, anarquia. E a Bíblia não poderá ser vivida como constituição. Será fora da lei. Então, dizer que a política não traz nenhum impacto no reino de Deus é exagerado. Porque pega a janela 1040, pega os países onde os cristãos são mais perseguidos. Lá, ser cristão é ser fora da lei. Há um custo da vida. E muitos não chegam a ouvir o evangelho porque lá é proibido pregá-lo. Mas há quem pense, como John MacArthur, que o cristão não deve se envolver na política. E pega um texto de Yeshua, como ele utilizou, de que Yeshua diz que o reino de Deus, que o reino dele não é desse mundo. O que é interessante e que contradiz a forma como foi utilizado esse texto é que Yeshua viveu como um cidadão. Ele pagou impostos, ensinou os outros a pagarem impostos e viveu como um cidadão de uma polis, de uma cidade, de um país, de uma nação. A imagem que vocês viram do post, né, sobre o tema Os Discípulos de Yeshua, a Política, é o mesmo que eu trago agora com o texto de Yeshua de Mateus, capítulo 22, versículo 17 a 21, onde Yeshua é justamente questionado sobre o tributo. Se os judeus deveriam pagar tributo a César, o imperador romano. Por quê? Porque Israel, no tempo de Yeshua, estava sobre domínio romano. E uma nação dominada por outra tem que lhe pagar tributos. E os líderes religiosos querendo pegar Jesus, Yeshua, para condená-lo contra aquilo que hoje nós chamamos crime contra a coroa, contra o império, contra o imperador, questionam a Yeshua sobre pagar tributo a César. E aí vai a resposta de Yeshua a eles.
Dize-nos, olha o questionamento, pois que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, um denário. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? E aí eu gosto dessa imagem porque traz quase que o tamanho real da moeda do denário nos tempos de Yeshua mesmo. Disseram-lhe, de César. Olha que interessante. Então, ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. A King James vai trazer: dai a César o que pertence a César, e a Deus o que é de Deus. E a King James: e a Deus o que pertence a Deus. E Yeshua responde aos líderes, dizendo que sim, é lícito, na situação política em que Israel vivia, sim, deveria pagar tributo, porque Israel estava subordinado ao jugo de Roma. Mas, ao mesmo tempo, Yeshua, em entrelinhas, e isso é fantástico, ele também diz: olha, deem a César o que pertence a César. Ou seja, não dê a César aquilo que não pertence a César, que é o quê? Adoração. Porque o César, o imperador romano, requeria a si adoração. Então, Yeshua foi cirúrgico ao dizer: dai a César o que pertence a César, a ele tributo, e dê a Deus aquilo que só a Deus pertence, que é a nossa adoração. Só que essa fala de Yeshua, e aqui eu quero dar essa pérola para vocês, a fala famosa de Yeshua, que até aquele que não é religioso sabe, né? E cita: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma expressão judaica muito famosa, que é desde os tempos de Yeshua e vem perpetuando esse conceito dentro do judaísmo até hoje. E aí há essa expressão aramaica, diná, de malkuta, diná, que em aramaico quer dizer a lei do reino é a lei. Ou seja, a lei do reino é Torá, ensinam os rabinos. Ou seja, a lei do governo deve ser obedecida como se Deus o tivesse ordenado. E esse princípio está na fala de Yeshua: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E que as leis terrenas, elas devem ser obedecidas,
Claro, irmãos. As leis terrenas, a lei do governo, a constituição de um país, ela é Torá, ela é lei, ela deve ser seguida. Contudo, entretanto, mas, porém, quando a Constituição, a lei do governo, ela transgride, fere a Torá divina, a instrução de Deus, aí nós seguimos aquilo que os apóstolos, Shelichim, os discípulos de Yeshua, disseram: vale mais obedecer a Deus do que a homens. Mas a Constituição, a lei do reino, como é chamada aqui, as leis governamentais devem ser seguidas como Torá. Diná milkatuta mil de malkuta diná. A lei do reino é Torá. Ok? E esse princípio nós vamos ver no ensino de Paulo, no ensino de Pedro, quando vai tratar das autoridades terrenas. E eu quero trazer esses textos para vocês, porque quando você vai estudar, quando você vai ler sobre essa temática dos discípulos de Yeshua e a política, sempre o pastor, o professor, o teólogo vai te direcionar a esses textos. E o primeiro texto é Romanos, capítulo 13, onde Paulo vai falar sobre o Estado. Como que o cristão lida com o Estado? Como que o cristão lida com as autoridades políticas? Como que os discípulos de Yeshua lidam com a política? Olha o que Paulo vai dizer: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Então, Paulo prega a sujeição às autoridades superiores. Porque não há autoridade, isso aqui é importante, que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Há um princípio espiritual aqui ministrado por Paulo, que é que toda autoridade, todo governo procede de Deus. E toda autoridade só é constituída pela vontade de Deus. Por isso que Paulo diz: sujeitem-se às autoridades superiores, porque elas foram constituídas por ele. E quantas vezes aqueles que já leram a Bíblia toda sabem do que eu vou falar. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem daquilo que eu vou falar. Mas quantas vezes nas Sagradas Escrituras Deus usou reis para punir o seu povo ou para salvar o seu povo? Para punir o seu povo, como Nabucodonosor, para salvar o seu povo, como o rei Ciro. Então, vários reis, sejam eles de Israel, sejam eles reis pagãos, foram instrumentos de Deus
para executar a vontade de Deus. Então, há um princípio espiritual aqui, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, tudo procede de Deus. E nós vamos aprender aqui que por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões ou das nossas obediências, que nós recebemos governadores, autoridades, líderes políticos, quer sejam para nos abençoar, quer sejam para ser instrumentos de Deus para a nossa punição. Então, sim, nós temos o governo que merecemos. E aí nós entendemos que nós precisamos de nos arrepender para que a gente não tenha governos piores. E Paulo escreve a Roma, aos discípulos de Yeshua de Roma, porque eles poderiam alegar o quê? Nós não vamos nos sujeitar aos Césares, à política romana, porque ela é pagã. Os imperadores são idólatras e eles requerem adoração a eles. Então, nós não vamos nos sujeitar a essas autoridades superiores. Só que aí vem Paulo e diz: sim, vocês devem se sujeitar às autoridades superiores. E aí vamos continuar, versículo 2 diz assim: assim, aquele que se opõe à autoridade, olha só, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E aqui Paulo parte do princípio que também os magistrados, as autoridades, vão ser justas e vão seguir a Bíblia. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você o fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E, pastor, então parece que sonegar imposto é pecado. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. É o mandamento da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então, Paulo vai partir
do princípio de Diná, de Malcuta Diná. As leis governamentais são Torá. Mas, de novo, friso, seguimos a Constituição, as leis civis, até o ponto delas não comprometerem a nossa obediência à Torá de Deus. E aí, John MacArthur tem razão. A Bíblia é a nossa Constituição por excelência. Ela está acima de qualquer lei governamental. Não é só Paulo que vai orientar a igreja de Roma, aos discípulos de Yeshua de Roma, a obedecerem ao imperador, mesmo ele requerendo adoração para si, mesmo ele sendo idólatra. Paulo explicou isso aos romanos. E Pedro, da mesma forma. E Pedro escreve isso na época em que Nero, imperador de Roma, estava fazendo isso que as imagens apresentam aí, colocando os cristãos, os discípulos de Yeshua, dentro do Coliseu para serem devorados por feras. Nero gostava de iluminar as ruas, a cidade de Roma, com postes de luz, de seguidores de Yeshua queimando pelas ruas de Roma, como representa aí na imagem que vocês estão vendo também. E mesmo assim, Pedro escreve à igreja. 1 Pedro 2, 13 a 17 diz assim: por causa do Senhor. E aí ele está explicando por quê. A causa, o motivo. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Ou seja, irmãos, esses dois textos, tanto de Paulo quanto de Pedro, mostra que está intrínseco na vida do discípulo de Yeshua o contato com a política, com governantes, com autoridades. E aqui eles ordenam sujeição, ordenam honra ao rei, por mais indigno que ele seja. Por mais indigno que ele seja. E aí é difícil viver esse texto, principalmente quando a gente tem um governo que a Torá passa longe. Então, esse é um bom exemplo aqui. Quando Pedro escreve, era isso que acontecia. E olha o que ele escreveu
inspirado por Deus. Na imagem nós temos um grande estadista, um grande líder político, Daniel. Na imagem representada ele na cova dos leões. Daniel governou Babilônia. Como político. Então, como que o cristão ou o discípulo de Yeshua não pode ser político? Daniel, então, deveria renunciar ao seu cargo. Não, eu sou crente. Não, eu sou servo do Deus vivo, eu não posso me envolver com política. Eu não posso governar um império. Nem era uma nação, um império. Eu não posso. Porque o reino do meu Deus não é desse mundo, então eu não posso aceitar um cargo político. Só porque Deus me deu dom, discernimento, revelação, não posso. Então, Daniel é uma figura antagônica àquilo que muitos ensinam, que o discípulo de Yeshua não pode se envolver na política, e muito menos ser político. E aqui, irmãos, eu trago o texto de Provérbios 28, 2. Olha o que disse o sábio Salomão. E aí, conecta com aquilo que Paulo falou em Romanos 13. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Está vendo? Por isso que nós temos que clamar a Deus por misericórdia. Porque se o Eterno der aos brasileiros aquilo que nós merecemos, é para a gente estar um pouco pior. O Eterno tem tido ainda misericórdia de nós. E quanto nação, nós temos que pedir perdão. Quanto representantes do reino de Deus, sim, mas aqui na terra, nós temos que pedir perdão ao Eterno pelos pecados da nossa nação. Porque Provérbios ensina, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, esse texto aqui é muito importante. Os pecados estão relacionados. Os pecados de uma nação estão conectados, ligados aos governantes que as nações têm. Ah, outro estadista, outro político. Agora José no Egito, o maior império na época dele. Ele governa o Egito. Ele se torna governador do Egito. Como que um cristão ele não pode ser político? Como que o discípulo de Yeshua ele não se envolve em política? Ele não só se envolve e deve se envolver, como ele pode ser o representante do povo. E aí nós tivemos o exemplo de Daniel e agora o exemplo de José, o governador do Egito, que livrou o Egito
da fome, e não só o Egito, mas todo mundo conhecido que ficou dependente da prosperidade do Egito. Prosperidade essa originada pelo bom governo que José fez. É por isso que no Provérbios 28:2 disse que um líder sábio e sensato mantém a ordem. E Provérbios 29, como está projetado aí, continua. Olha o que diz: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Vocês me veem recitando esse provérbio sempre nas nossas orações, nos cultos, quando nós oramos pelos nossos representantes, os nossos governantes, os nossos políticos. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta, o povo geme. Quando o ímpio domina, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo lamenta. Mas quando os justos governam, o povo se alegra. Por isso que nós temos que saber votar, como votar, para saber em quem votar. E ainda Provérbios 29, agora o verso 4, olha o que diz: o rei justo traz estabilidade ao país. Isso aqui não é mera coincidência. Mas o amigo de impostos o leva à ruína. O rei que é amigo de imposto leva o país à ruína. Mas o líder, o governante justo, traz estabilidade ao país. E aí eu te pergunto, como, diante de tudo isso que está exposto até agora no estudo, como o discípulo de Yeshua não se envolve com política? Para alegar, não importa quem governe, a Bíblia é a minha Constituição. Está errado pensar assim. A própria Bíblia me norteia na contramão do primeiro pensamento que nós trouxemos. Eu não poderia deixar de citar Charles Spurgeon, que foi um grande pregador da palavra. Ele escreve um livro de o cristianismo e a política e o cristianismo. Não li esse livro, não sei se essa frase foi extraída, provavelmente pode ter sido, mas eu sempre me lembro da frase de Charles Spurgeon, quando eu pego um seguidor de Yeshua que fala: o crente não deve se importar com política, o crente não deve se envolver com política. E aí Charles Spurgeon ensinava: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Porque já que política e religião não se discute, é por isso que ladrões permanecem no poder
e falsos profetas permanecem nos púlpitos a pregar. E essa é uma máxima hoje, né? Você pega aí uma pessoa que não tem conhecimento da política, que não se interessa, que não procura se inteirar na política da sua cidade, do seu estado, do seu país. E aí eles falam, né? Política, futebol e religião não se discute. Tolice. Concordo com Charles Spurgeon. É tolice acreditar que política e religião não se discutem. Eu quero usar uma outra frase de Charles Spurgeon, em que ele diz: eu tenho ouvido, não traga a religião cristã para a política. E aí ele diz: é precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro. Então, Spurgeon aqui está refutando uma fala daqueles que não concordam com ele. Não traga para a religião, a política, não envolva política na religião, é o que a gente mais escuta. Só que Spurgeon está dizendo, é dentro da religião que deve ser discutida. Ela deve ser trazida e colocada diante de todos como um candelabro. E muito ele se baseia na Bíblia. E os textos que nós trouxemos dão base para ele. Que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. E como não? E como não falar de política? E como não trazer a política para a religião? E como não instruir o povo como votar? É tolice, como ele disse. Nós, como filhos da luz, temos que ser prudentes, sábios, entendidos. E saber em quem votar, por que votar, para que a gente tenha um país estável, um país próspero, um país bem-sucedido, e principalmente onde as leis do Eterno são vividas e são seguidas. Então, sim, deve ser trazido para a igreja, para o povo de Deus, o tema política. Porque enquanto vivermos neste mundo, nós vamos ter que conviver com políticos. E para que nós possamos ter uma vida alegre, próspera, estável, vai passar muito de quem nós elegemos e colocamos nos nossos municípios, estados e no nosso país. Então, de novo, sim, traga a religião à política. Só que também entendo e compreendo quando Hernandes Dias Lopes
ele vai trazer uma crítica às igrejas hoje. Olha só, nesse slide, o que a reflexão de Hernandes Dias Lopes, um grande pastor, um grande sábio da palavra de Deus. Sempre que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu sua pureza. Sempre que a igreja se envolveu com política partidária, perdeu sua visão. Algumas denominações evangélicas no Brasil tornaram-se currais eleitorais. Líderes movidos pela sede de poder loteiam seus templos, manipulam seus membros para sufragarem os candidatos de sua igreja. Então, sim, concordo com Hernandes Dias Lopes. Há muitas igrejas, há muitos líderes espirituais que usam o rebanho de Deus como gado. E aí a expressão dele, de currais eleitorais. Usando a religião, usando o templo para elegerem os seus próprios candidatos para satisfação própria, para defender apenas interesse dos líderes, ou interesse de igrejas evangélicas. Eu entendo essa crítica dele, principalmente aqui no Brasil, onde nós estamos inseridos. Eu entendo. Hoje, líderes estão usando o povo. Por quê? Porque apenas pedem voto, apenas pedem apoio e não instruem, de fato, o povo a saber votar. E quando eles percebem que eles vão ser favorecidos por algum líder político, se corrompem, se vendem, se curvam, independente do partido, independente da ideologia, independente de quem seja. Aí sim, concordo com Hernandes Dias Lopes. Concordo que muitos líderes usam da igreja. E é por isso que nós estamos vendo muitos, até que se dizem evangélicos, cristãos, se envolvendo em escândalos políticos. Porque não são servos de Deus. Não são de fato crentes. Frequentam igrejas para receber votos e apoio de igreja. A igreja, sim, não deve se unir ao Estado, mas por estar inserido no Estado, tem que transformar o Estado. Temos que transformar. E essa mudança passa em instruir aos crentes em quem votar, a como votar, melhor dizendo. Instruí-los na escolha. E, principalmente, o que nós mais precisamos
é de viver o verdadeiro evangelho. Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para o Brasil. Pegue aí estados em que a sua maioria é evangélica. Nós temos estados no Brasil em que a maioria das pessoas são evangélicas. Os evangélicos são maioria. Só que o que impera é o crime organizado. Então, o problema não está só na escolha do político. Vai além. O problema maior é o povo que não vive a Torá. É o povo que não vive o Evangelho. E aí, nós vamos ter no poder o reflexo daquilo que nós temos no povo. E aí, de fato, nós temos representantes do povo lá no poder. Então, eu entendo essa crítica de Hernandes Dias Lopes. Eu quero passar para o slide mais importante do nosso estudo de hoje. Como escolher um líder, um político, à luz da Torá? Quais são as virtudes que ele ou ela deve ter? A Torá nos instrui. A Torá nos orienta. Êxodo 18, 21. Esse é o conselho de Itrô a Moshe, de Jetro, sogro de Moisés. Quando ele viu Moisés liderando o povo e julgando a causa de todo o povo, seu sogro chamou: não, meu filho, não é assim. Você vai morrer e vai matar o povo. E aí o conselho foi tão bom, tão sábio, que o próprio Eterno deixou ele inserido na sua santa Torá. E Itrô aconselha a Moshe: como escolher um líder à luz da Torá? Procure entre o povo, primeira virtude, homens capazes. Segundo, tementes a Deus. Terceiro, homens que amam a verdade. E quarto, e odeiam a corrupção. O seu candidato, ele tem que passar por essas 4 peneiras. Se ele ficar agarrado em uma, ele não presta. Não, pastor, pensei em todos aqui, nenhum passou. Pois bem, eu sei que nós estamos aí numa escassez de representantes políticos. Mas o que mais se aproxima dessas 4 virtudes aqui é quem você deve escolher, é quem você deve apoiar, é quem você deve votar, é quem você deve exercer o seu direito civil. Primeiro, a pessoa tem que ser capaz. A pessoa tem que ser capacitada para o cargo. Me perdoe, mas eu não posso votar no tiozinho da cantina. Eu não posso votar no palhaço que ele vai virar e dizer: olha,
Eu não sei o que o político faz, mas quando eu chegar lá eu conto para vocês. Eu não posso. A Torá me instrui a votar, a escolher uma pessoa capaz. Ela tem que ter capacidade. Capacidade. Só que, para a gente não ficar limitado a pensar, então a pessoa tem que seguir carreira política, porque ela aí vai ter experiência. Ela tem que ter capacidade. Primeiro, ela tem que ser, então, um líder do bairro, líder da associação de bairro, líder do condomínio, tem que ter alguma experiência com liderança, experiência com algum cargo público, vai além de capacidade, de experiência. É interessante porque a palavra hebraica, eu fiz questão de ir ali na palavra hebraica para ver qual que é, e é Rail. É a mesma palavra hebraica de Mishlei, de Provérbios 31, ali, quando você lê, mulher virtuosa, quem achará? Rail. Então, a primeira virtude que o meu líder político ele tem que ter é literalmente ser virtuoso. Perdoe a redundância. Mas a primeira qualidade que ele tem que ter é ser virtuoso. Rail é uma pessoa de valores. É uma pessoa que tem princípios. É uma pessoa que vai defender os princípios e valores éticos, morais, judaico-cristãos. Ele não vai apoiar aborto, ele não vai apoiar a liberação das drogas, ele não vai apoiar movimentos contrários àquilo que a Bíblia ensina. Ele é de valor, ele tem virtude. Então, é a primeira característica. Segunda característica, temente a Deus. A minha primeira opção ao escolher um político, eu tenho que saber se ele teme a Deus. Eu não estou falando que se ele é membro de alguma igreja ou de sinagoga, se ele é temente a Deus, porque ele pode ser religioso e não ser temente a Deus. Como que eu sei isso? Pelos seus frutos. Ele não demonstra de fato viver a palavra de Deus, o evangelho. Ele é só um congregado, um frequentador de culto. A Torá diz temente a Deus. Iarê é aquele que respeita e reverencia a Deus. Tem muitos políticos que não frequentam a igreja, mas são tementes a Deus. Mais do que aquele que frequenta a igreja. É uma verdade, infelizmente, é uma verdade, principalmente no Brasil. Então, primeira característica, capacidade, ser uma pessoa virtuosa, de valores, de princípios. Segundo,
temente a Deus, que respeita e reverencia a Deus. Terceira característica, que ama a verdade, emet. E aquele que ama a verdade, ele tem credibilidade. Uma pessoa que ama a verdade, ele tem credibilidade. É triste você escolher um líder político que ele não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Não tem constância. Não tem constância. Ah, a primeira vez ele foi eleito, fez um bom governo. A segunda vez já não fez. Ele não teve constância. Ele tem que ter constância em tudo na vida. Ele não tem constância na igreja. Ah, ele já foi crente. Então ele não tem constância. Ah, ele já teve família. Ixi, então ele não teve constância na sua família? Ah, ele já foi isso, já foi aquilo outro. Nossa, mas então ele não tem nem constância na sua carreira profissional? Terceira característica, ele tem que ter constância. Ele tem que ter credibilidade. Há nomes que quando você compartilha com pessoas, as pessoas dizem, não, mas fulano? Não, mas você vai escolher fulano? Então, terceira característica, ele ama a verdade. Ele tem credibilidade e constância. Quarta característica para eu escolher um líder político à luz da Torá, ele odeia a corrupção. Sani é a pessoa que rejeita, é a pessoa que aborrece a corrupção. Então, se eu voto em alguém que é ficha suja, que já foi ficha suja, depois, entre aspas, se tornou limpo, não posso escolher. Ele não passa pelo quarto filtro. Ele não odiou a corrupção. Foi montada uma CPI contra ele. Foi montado um abaixo-assinado. Ele foi até preso por corrupção. Eu não posso votar. Eu não posso escolher. Eu tenho que escolher um líder à luz da Torá em que ele rejeita o dinheiro na cueca, que ele aborrece maleta de dinheiro, ele odeia corrupção, ele passa longe de corrupção. Então, irmãos, esses são os 4 princípios, pilares, características que o seu candidato ou candidata tem que ter à luz da Torá. Tem que ser capaz, tem que ser temente a Deus, tem que amar a verdade e tem que odiar a corrupção. Simples assim. Então, aquele que você vai exercer o seu direito civil, seu direito democrático, ele tem que passar por esses 4 crivos.
Nós temos que parar de votar em quem vai favorecer só uma ala. Não, ele vai me favorecer. Então eu voto nele. Nós temos que parar com esse voto de cabresto. Parar de votar. Ah, não, ele asfaltou aqui a frente da minha rua. Ah, não, ele vai me dar um mieiro de tijolo. Ah, não, ele vai me dar umas teias. Ah, ele vai me dar um caminhão de areia. Então, seu voto só vale isso. Então, não mudou nada. Então, não mudamos nada. Enquanto nós não pararmos e refletirmos e pensarmos que o voto não é para aquele que me favoreceu, mas aquele que pensa no coletivo, no todo, aquele que vai governar de fato para o povo e não para uma individualidade, nós vamos continuar onde nós estamos. Porque é um sistema. Está montado um sistema. Muitos hoje votam porque são só servidores municipais contratados. E aí a prefeitura inchada, estou falando da nossa realidade, virou cabide. Vou dar um outro exemplo de cabide que os vereadores usam. Eles não colocam o município com uma saúde adequada para atender a população. Hoje, nós temos um hospital dos anos 70. E aí, quando uma pessoa fica doente, ela tem que ir ou para Belo Horizonte ou para Ponte Nova, porque aqui não se consegue tratar. E aí, qual que é o cabide? Qual que é o sistema? Não, vereador fulano de tal tem o carro da saúde dele, o outro também tem. E aí, ele me deu seu carro, me levou lá para consultar, para operar, para acompanhar um ente querido, doente. Não, aí eu tenho que votar nele, né? Porque ele me ajudou. Eu levei lá a minha receita, ele comprou remédio para mim. E aí vira esse ciclo vicioso. E aí nós nunca vamos ter saúde de verdade, porque descobriram a senha. É um sistema. E aí, enquanto ficarmos nessa e não escolher realmente quem vai fazer, escambo, justamente. E nós não temos que ser, entre aspas, fiéis a ninguém, não. Você colocou lá, a pessoa, ela teve 4 anos, teve a sua oportunidade, não fez, no próximo mandato não estará, porque não fez. E aí a gente fica escolhendo, escuta o que eu vou falar, aí a gente fica escolhendo os mesmos. E quando as nossas escolhas são as mesmas, os nossos resultados também o serão. Então, irmãos, tem que passar por esse crivo aqui.
Se não passar, você votou errado, está votando errado. E não vai só trazer consequência para você, vai trazer para todos nós. Por isso que nós temos que ter consciência de como escolher para saber em quem votar. Eu não vou dar nome para ninguém. A escolha é de cada um. A escolha é individual. A minha obrigação, a nossa obrigação como líderes, como os pastores, é instruir vocês como escolher um líder político à luz da palavra. E é o que está sendo feito aqui hoje. Porque senão, olha aí a hipocrisia de alguns cristãos. Olha só, oram para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas, mas votam em candidatos comunistas. Ai, meu Deus. Irmão, você tem que, antes de votar, você tem que pesquisar qual que é o partido, tá? Não, pastor. Eu não voto em partido, não. Eu voto no candidato. É o maior erro do brasileiro. Erro crasso. Porque na hora da votação mais importante, o seu líder, o seu candidato, ele vai ter que se reportar ao líder do partido. E eles vão votar, muitas das vezes, não com a convicção deles, mas com aquilo que o partido vai mandar ele fazer. Então, como assim você não vota em partido, você vota em candidato? Não. Você vota em partido. Por isso que você vai ver aí vários partidos puxando o máximo de votos para ter mais poder. E para nossa vergonha, puxa lá os 29 partidos que nós temos aí, aproximadamente no Brasil. Olha quantos são de esquerda, olha quantos são de direita, olha quantos são conservadores. Existem partidos de direita e a maioria de centro. Só que nós estamos onde estamos porque a maioria é de centro. E o centro sabe o que faz? Se vende. E é isso que nós temos visto. Se vendendo para votar, para apoiar uma certa pauta. Então, de novo, você não vota só no seu candidato, você vota em um partido. Olha qual partido você está apoiando, porque, como diz o post aí, não adianta você orar para Deus livrar a igreja da perseguição comunista se você vota em partido comunista. Olha só, oram pedindo a expansão do evangelho, mas votam em candidatos que querem fechar igrejas. Oram pela família, mas votam em candidatos que defendem a destruição da família tradicional. Ih, rapaz, é complicado essa parte aí, hein? Pode cair até o canal. Oram pelos filhos,
mas nas eleições votem em candidatos que defendem pedófilos e a ideologia de gênero. Que votam em candidatos que apoiam a liberação das drogas. E aí ora pelo filho drogado na igreja. Senhor, liberta o meu filho. Não, mas vai votar em candidato que apoia a liberação das drogas, que não combate o tráfico de drogas e que não investe na educação, no esporte, que vai tirar e vai ser uma cerca para que o menino, a menina, não caia no mundo das drogas. Isso é a maior incoerência dos crentes. Oram pela libertação dos drogados, mas votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. Não, olha essa frase, não adianta orar como cristão e votar como ímpios. Aí, meus queridos, é o xeque-mate. Não adianta orar como cristão e votar como ímpio. Luz, vota em luz. Discípulo de Yeshua, servo de Deus, vota em servo de Deus. E se não tem servo de Deus, você vai fazer o filtro. Vai passar ele pela peneira dos 4 princípios que eu te ensinei hoje, como escolher um líder político à luz da Torá. E temos que parar com essa hipocrisia. É incoerente a pessoa se dizer cristã, se dizer seguidora de Yeshua e votar em partido comunista, partido socialista. É incoerente. Então, está aqui um ensino. A partir de hoje, você não é inocente mais. Se você votar em partido socialista, comunista, em candidato que leva esse partido, você já não é mais inocente. Agora você peca, porque agora a luz chegou, a instrução chegou. Tem que parar com essa hipocrisia de orar como cristão, mas votar como um ímpio. E aí, meus queridos, eu fecho agora com a frase de Charles Spurgeon: se na próxima eleição escolhermos governantes errados, não teremos ninguém para culpar a não ser nós mesmos.